Numa quarta-feira de cinzas, a pergunta que eu faço é: quando o carnaval vai se livrar da sua ligação com a contravenção, com o crime? E a pergunta cabe não apenas para as escolas de samba, essas sempre atreladas ao jogo do bicho no Rio de Janeiro ou em São Paulo, ao que tem de pior nas torcidas organizadas de futebol, e agora até escola paulistana é investigada por suspeita de ligação com uma facção criminosa. A pergunta, então, vale também para o carnaval dos trios elétricos, dos blocos de rua. As cenas de pancadaria, de brigas generalizadas são assustadoras, e elas foram vistas em todo canto. No Rio, em São Paulo, em Salvador, em Florianópolis, em Curitiba. A libertinagem também passou dos limites. Não é caretice. Atentado ao pudor continua sendo crime. É muito difícil achar normais matérias como essas. Isso aí saiu no Metrópolis. Eu não vou nem ler o título e o subtítulo, mas está aí na tela. E aí tem as ilustrações, com as 3 sugestões aos foliões. Desculpem, mas isso é jornalismo? É mesmo? O Metrópolis resolveu se superar, publicou isso aí também. Sinceramente, isso é normal? Em blocos de São Paulo, ou bloquinhos, como falam aqui, teve outro crime, crime eleitoral. Leques de apoio a Guilherme Boulos foram entregues aos foliões. Campanha eleitoral dissimulada, mais campanha eleitoral. E antecipada, o que a lei não permite. Aliás, o Boulos participou do desfile da Vai Vai, a escola paulistana que é investigada por suposta ligação com o PCC, a principal facção criminosa do Brasil. A Vai Vai, que tinha uma ala com policiais militares fantasiados de demônios. Mas a escola disse que não queria demonizar a polícia, mas homenagear um disco dos Racionais MCs. E os rappers cantam o quê? Entre outras coisas, o seguinte: não confio na polícia, raça do... Deu para entender? A escola queria homenagear quem demoniza a polícia, mas não queria ela própria demonizar a polícia. Essa guerra contra as forças de segurança e o discurso pró-bandido dominam a cultura brasileira de um modo geral e há muito tempo. Mas eu vou falar disso mais à frente, porque tem mais da Vai Vai. Num carro da escola, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, estava ao lado de um sujeito chamado Paulo Galo. Foi ele que, em 2021, incendiou a estátua do bandeirante Borba Gato em São Paulo, se dizendo antifascista. Aliás, a escola paulistana lembrou exatamente esse episódio criminoso, mas como se fosse algo louvável. O tal Paulo Galo também confessou há pouco tempo que, quando era entregador de comida, roubava os pedidos acima de R$500. Ou seja, é uma pessoa, uma figura maravilhosa. Antes de passar para as escolas de samba do Rio, eu vou falar da cantora alagoana Manu Batidão. Ela se apresentou num trio elétrico em Santa Inês, no Maranhão, e fez apologia ao crime. Aí, quando terminou o show, o colar dela foi furtado. Ai, galera, acabou meu show aqui em Santa Inês. No trio, tô tão arrasada. Roubaram meu colar na descida do trio elétrico. Eu nem ia colocar esse colar porque eu tava com a roupa de gola mais alta. Mas enfim, já estava na verdade no corpo. E na descida, no cordão, invadiram o cordão. Pegaram por baixo o meu colar e roubaram. Tô muito arrasada, já ofereci uma recompensa para quem encontrar. E o que aconteceu? A Polícia Militar do Maranhão recuperou o colar, avaliado em R$100 mil, no dia seguinte. E eu acho que, por coerência, a Manu Batidão não deveria aceitar a joia de volta. Não foi o maravilhoso marginal que furtou que devolveu, né? Foram os demônios da polícia que localizaram e recuperaram o colar. E vamos para as escolas de samba do Rio de Janeiro, minha cidade, sempre abraçadas ao jogo do bicho. O Globo tem matéria hoje sobre isso. Diz o texto: as escolas não esquecem seus patronos, seja nas alegorias, seja nos enredos, seja nos discursos durante os esquentas.
a contravenção continua presente e evidente no maior espetáculo popular do Rio. E está tudo bem assim. Para que acabar, com essa ligação histórica entre as escolas e a contravenção? Ontem, o UOL fez matéria sobre 2 herdeiros do Jogo do Bicho no Rio e, pelo título, fica claro que a velha imprensa não vê problema nessa ligação. Este ano, a Mocidade Independente de Padre Miguel levou uma comissão de frente formada por máquinas caça-níqueis. A mascote da Mocidade é uma homenagem a Castor de Andrade, patrono da escola, bicheiro, que morreu em 1997. A Imperatriz Leopoldinense tinha um carro com um carrossel do Jogo do Bicho. No esquenta da escola teve homenagem a Luizinho Drummond, patrono da Imperatriz, bicheiro, que morreu em 2020. Anis Abraão Davi, bicheiro da Beija-Flor, estava na avenida e foi cumprimentado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que estava todo sorridente. Aliás, a Beija-Flor recebeu 8 milhões de reais da Prefeitura de Maceió, comandada por um afiliado político do Lira. A capital de Alagoas era o enredo da Beija-Flor. A Prefeitura da cidade negou em nota que a verba tenha vindo de emendas parlamentares. E o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, foi à rede social X para recomendar um documentário produzido pela Globoplay, portanto, muito equilibrado e isento, que, de acordo com o ministro, fala de milícia, de Fabrício Queiroz, da família Bolsonaro. Mas o nome do documentário é Vale o Escrito, e ele seria sobre o Jogo do Bicho. E o ministro, nas 2 primeiras frases da postagem, já assassina a língua portuguesa. Ele escreveu Jogo do Bicho, bicho com X, e assistiu o, que tem o sentido de dar assistência, em vez do correto assistir a alguma coisa. O Paulo Pimenta é jornalista, então os erros de português são ainda mais graves. O ministro dá a entender que concorda com a velha imprensa, que tradição é tradição. Então, se a ligação das escolas de samba com o Jogo do Bicho é assim tão antiga, talvez deva mesmo ser aceita. E o Carnaval é apenas uma das manifestações culturais brasileiras que fazem apologia ao crime, à contravenção e demonizam a polícia, as forças de segurança, nesse espírito esquerdista de revolta e cinismo. Há pelo menos 60 anos que a mídia, os meios de comunicação, a imprensa, a cultura, o meio acadêmico negam valores da civilização. O que impera é a idealização da malandragem, do vício, do crime. O que ficam repetindo? Que bandidos são essencialmente bons, ou pelo menos neutros, ou são vítimas da sociedade, e que a polícia é má, é demoníaca. O Olavo de Carvalho explicou muito bem o que a turma tem na cabeça. O banditismo é o reflexo passivo e inocente de uma sociedade injusta, ou a expressão ativa de uma revolta popular fundamentalmente justa. Uma cultura de subversão de todos os valores e a glamorização do banditismo pela elite letrada ajudam a remover os últimos escrúpulos. Ao conflito dos bandidos com a lei, a turma no poder tenta imprimir um caráter de luta de classes. Para essa turma, o único mal do mundo é a moral conservadora. Os bandidos estão alinhados com as forças progressistas. A polícia faz parte das forças reacionárias. Esses pensamentos foram normalizados e entregam o Brasil a um cenário horripilante. Somos o país da bandidagem. E o Chico Buarque não precisa nem cantar chame o ladrão, chame o ladrão. Eles estão sempre a postos, tomaram conta de tudo, não só do carnaval, mas de todo o país do carnaval, do primeiro ao último dia do ano.